Olá! Prefeito lança campanha Campinas Bem Limpa. Cidade recebe 10 ônibus elétricos. Câmara comemora aniversário de Campinas. Esses são os destaques do Câmara Notícia de hoje. Vereadores acompanharam o anúncio do prefeito Jonas Donizete do programa Campinas Bem Limpa. O projeto tem o objetivo de estipular normas e punir quem depreda o patrimônio público ou privado ou suja a cidade. As ações fazem parte da comemoração do aniversário de Campinas, que completou 241 anos. Os vereadores de Campinas acompanharam o anúncio do prefeito Jonas Donizete de um conjunto de leis que visa manter a cidade limpa. Para isso, a prefeitura apresentou 3 projetos e um decreto que regulamenta uma 4ª lei, já aprovada pela Câmara em dezembro de 2012. Nós temos um projeto falando a respeito de depredação de patrimônio público ou privado, né? Pessoas que estragam, que deterioram, que fazem inscrições, que quebram. A lei considera danos ao patrimônio quem pintar, pichar, rabiscar, escrever, desenhar ou destruir o bem público ou privado. A pessoa que for pega em flagrante será multada em R$ 2.000, além de também arcar com os custos da limpeza e restauração do que foi danificado. A fiscalização vai ficar por conta das secretarias de Segurança, do Verde, Urbanismo e Serviços Públicos. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 153 ou 156 e também pela internet no site da Prefeitura. A parte de pichação, também nós estamos fazendo uma lei estipulando multas e multa também para quem vender tinta spray para menores de idade. Serão estabelecidos critérios para a venda de tinta spray. O estabelecimento vai precisar de um alvará específico. O comprador precisa ser maior de idade e preencher um cadastro. Os estabelecimentos que forem flagrados vendendo tinta spray para menores serão multados em R$ 8.382 e, no caso de reincidência, a multa sobe para R$ 11.000. O outro projeto de lei que nós estamos enviando também é multando e penalizando aquelas pessoas que jogam lixo no chão ou que colam cartazes em postes ou pontos de ônibus ou qualquer lugar público. A terceira e última lei apresentada proíbe jogar lixo em vias e espaços públicos, leitos de rios, ribeirões, córregos e em lagos e lagoas. Além disso, a fixação de cartazes, placas e faixas em muros, fachadas e árvores estão proibidas. Quem desrespeitar será multado em R$ 223, no caso de pessoas físicas, e R$ 1.397 para empresas. A INDEC, CETEC e Guarda Municipal vão ficar responsáveis pela fiscalização. A 4ª medida apresentada pelo prefeito foi um decreto que regulamenta a lei de remoção de veículos abandonados em vias públicas. Nós estamos dando à Guarda Municipal a prerrogativa de tirar as carcaças do veículo das ruas da cidade. Então, é um decreto normatizando, já existe uma lei que fala sobre isso, e o nosso decreto normatiza o que é o carro abandonado, aquele carro que falta um pneu, que está com os vidros quebrados, que já está deixado lá na rua já por um período de alguns dias, que está incomodando a vizinhança. Então, até agora, a Prefeitura não tinha autorização legal para mexer nesse veículo. Agora, com o decreto, nós estamos dando essa autorização, tanto para a Secretaria de Serviços Públicos, quanto para a Guarda Municipal e a INDEC, para remover esse veículo da rua. Agora, as 3 leis que foram apresentadas pela Prefeitura seguem para a Câmara Municipal, que vai discutir os assuntos depois do recesso. Já o decreto que regulamenta a lei sobre os veículos abandonados passa a valer assim que for publicado no Diário Oficial. Chegando aqui a casa, né, as leis, como elas deram, então vão dar entrada agora esse mês, na primeira sessão já da Câmara, que é no dia 3 de agosto, ela vai ser oficialmente lida, né, na sessão, né, recepcionada no ementário, e a partir daí você já pode tramitar, né? Ela tem a necessidade de primeiramente passar pela Comissão de Legalidade, né, que é a primeira comissão que vai analisar, e depois, dependendo do teor da lei, de alguns detalhes, ela vai seguir por outras comissões, né? Segundo o vereador, todo esse processo deve acontecer no menor tempo possível. Nós vamos dar assim
uma atenção especial para que ela, no menor tempo possível, possa ser aprovada e já, consequentemente, as suas decisões, o que está lá na lei, possa já fazer valer na sociedade. O prefeito lembrou durante a apresentação do programa que a participação da população é fundamental. Hoje nós estamos lançando o programa Campinas Bem Limpa. Esse programa, eu tenho certeza que ele acolhe o desejo de todos os cidadãos de Campinas. Campinas está completando hoje 241 anos. Todos nós queremos uma cidade acolhedora, bem cuidada. Por isso, a colaboração de todos os moradores, de todos os cidadãos, ela é importante. Campinas recebeu 10 ônibus elétricos nesta quarta-feira. A nova frota foi apresentada pelo prefeito Jonas Donizete em uma cerimônia no Paço Municipal. Muitos vereadores também estiveram presentes. No aniversário de 241 anos da cidade, Campinas recebeu 10 ônibus elétricos. Esses veículos devem começar a rodar em 90 dias. Esses ônibus vão rodar principalmente na região do Campo Grande. São ônibus que têm a capacidade para 80 pessoas, motor elétrico, ruído muito baixo, isso dá um conforto maior para os passageiros e o que é muito importante numa cidade como a nossa, que tem 850 mil veículos. É um ônibus não poluente, poluição zero. E além das diferenças ambientais que tem os combustíveis fósseis com ônibus elétrico, tem também a diferença estrutural. O Adalberto vai explicar um pouquinho aqui pra gente. Adalberto, como que faz aqui para começar para ligar o ônibus já é diferente, né? Claro, por ele ser um ônibus automático, inicialmente você tem um processo muito mais simples. É só esse botão aqui do Power, a gente aperta, agora ele já está ligado, né? E ele tem também outras vantagens porque ele é todo cheio de câmeras, seja na frente, atrás, dentro do veículo, por temas de segurança e tudo mais. E você pode reparar aqui que ele era muito simples para operar. Basicamente, o ônibus elétrico ele tem essa vantagem de ser equipado com um sistema de freio regenerativo. Então, a operação é simplesmente acelerar e desacelerar, que o sistema de tração regenerativo já entra, então ele é um andar muito mais suave, né? Seja na aceleração, seja na hora de uso do freio. E como a gente tem motor na roda, que esse é o grande desenvolvimento da tecnologia, né? Com isso não tem transmissão, não tem diferencial, caixa de câmbio, toda aquela parafernália mecânica, o ônibus ele permite ter essa acessibilidade universal. Então, como a gente pode ver aqui, ele é piso baixo total, que é muito bom para acessibilidade de cadeirantes, pessoas com locomoção reduzida, e com isso ele permite com que o ônibus tenha essa alta eficiência, como foi demonstrado aqui nos testes na cidade, que tiveram redução de 78% do consumo em relação ao ônibus convencional e, como você mesmo comentou, sem emissão de poluentes, né, emissão zero de poluentes, que é ótimo para a saúde da população, emissão de poluentes locais e também de CO2 para redução do aquecimento global. Agora vamos andar um pouquinho para a gente mostrar como os passageiros vão ficar aqui. Em termos de conforto para o passageiro, vai ficar mais confortável, menos barulhento? Sim, primeiro, a gente vê, estamos dentro do ônibus agora, ele está ligado, né? Então, você pega aqui, todas essas poltronas, por exemplo, todo o pessoal que estaria sentado aqui, eles não estão ouvindo nada de barulho. Enquanto se a gente pega num ônibus convencional, mesmo as pessoas que estão sentadas aqui, seja o motor traseiro ou o motor dianteiro, eles têm uma dificuldade muito grande, porque a gente ouve aquele barulho, né? Então, quem estiver aqui dentro do ônibus vai poder ficar tranquilo, estudando, ouvindo uma música, sem ruído algum, sem qualquer tipo de transtorno em relação ao barulho e, obviamente, sem o acúmulo de poluentes, né? Mas os passageiros do transporte coletivo, além do conforto, querem saber também da tarifa. Então isso vai ser diluído ao longo do tempo, de tal maneira que o impacto do custo adicional do veículo não cause nenhum aumento de tarifa, aumento do custo do serviço de transporte. O ônibus elétrico é uma modalidade inédita no Brasil e Campinas, com esses veículos, integra a maior frota do país. Os ônibus andam em média 250 quilômetros sem precisar de carga. O presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara Municipal, o vereador Jorge Schneider, comemorou a chegada da frota no transporte público. Nós chegamos num momento em que nós estamos planejando Campinas através do plano diretor e esses ônibus vêm bem a calhar, porque traz a qualidade de vida ao nosso ar e traz também um aspecto também de beleza. Eu acho que Campinas merece um sistema melhor
Espero que funcione melhor do que hoje funciona o transporte coletivo em Campinas, porque as reclamações sempre vêm e nós temos que tratar. Só que especificamente, nós vamos tratar o meio ambiente. E para nós é muito importante. É a Campinas que nós queremos deixar para os nossos netos. Além de Schneider, estiveram presentes na cerimônia da entrega dos ônibus o líder de governo, o vereador André Von Zuben, e os vereadores Jorge da Farmácia, Gilberto Vermelho, Pastor Gesiel e Zé Carlos. O presidente da Comissão de Meio Ambiente faz balanço das discussões realizadas no primeiro semestre. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Campinas é uma das 20 que atuam no Legislativo. No primeiro semestre, a comissão, composta pelos vereadores Luiz Rossini, do PV, Luiz Cirilo, do PSDB, Zé Carlos, do Solidariedade, Jorge Schneider, do PTB e Gesiel Silva, do PP, realizou 5 reuniões e discutiu temas importantes. O presidente faz uma avaliação dessas discussões. A grande maioria das reuniões foram pautadas para discutir ações para enfrentamento da crise. Obviamente que a discussão do programa de PSA foi um deles. Nós chamamos o engenheiro Nelson Barbosa, que apresentou uma proposta de lições da crise, na verdade um livro que ele lançou, mostrando quais outras preocupações que os municípios devem ter e qual ensinamento que a gente deve obter a partir da crise para evitar que essa situação se agrave no futuro. Conforme o artigo 55 do Regimento Interno da Câmara, compete a esta comissão opinar ou emitir parecer sobre proposições relativas ao controle da poluição ambiental em todos os seus aspectos, a proteção da vida humana e a preservação dos recursos naturais, além de outros assuntos relacionados ao meio ambiente. Rossini elenca os órgãos que participaram das reuniões sobre o enfrentamento da crise hídrica. Nós recebemos a Sanasa, que foi expor inclusive o plano de contingência, as ações que ela se estruturou e planejou para, no caso, se houvesse necessidade de racionamento de água em Campinas, e quais as medidas de prevenção que a Sanasa vinha adotando. E realizamos um seminário no Dia Mundial da Água, na semana do dia 22 de março, inclusive com representantes do consórcio do PCJ, da CETESB e de outros órgãos, fazendo um balanço de como a sociedade brasileira, e no caso na nossa região, está se estruturando para a mudança de postura e de atitude com relação à questão da água. O presidente da Comissão de Meio Ambiente destaca a influência da insegurança hídrica na empregabilidade. Nós recebemos o diretor regional do CIESP, num desses encontros, José Nunes Filho, que mostrou a visão e a preocupação da indústria da nossa região. Nós temos uma contribuição enorme para o PIB nacional, o PIB do estado de São Paulo na nossa região, e a insegurança hídrica, inclusive, teve um momento de desaceleração dos investimentos no setor industrial. Então, todas essas questões nós trouxemos para discussão na Comissão de Meio Ambiente, e a partir daí fomos alinhavando propostas, moções, requerimentos e projetos para dar a nossa contribuição para o enfrentamento dessa realidade. E amanhã a jornalista Mirna Abreu fala da participação da Comissão de Meio Ambiente no Conselho Fiscal do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o consórcio PCJ. O vereador Carmo Luiz, do PSC, sugere que a astronomia seja ministrada nas escolas municipais. Veja. O vereador Carmo Luiz, do PSC, protocolou uma indicação solicitando a inclusão da disciplina de astronomia nas escolas municipais de Campinas. A importância dessas aulas para os estudantes é uma compreensão macro do universo, compreender que o universo está em um processo de expansão e que nós precisamos de buscar, através das aulas de geografia, história, ciências, complementar estas aulas. Esse é o nosso objetivo, não acrescentar mais uma matéria, não é este o objetivo, mas acrescentar dentro de determinadas aulas conteúdos voltados à astronomia, voltados ao céu. Porque se nós não começarmos e não compreendermos o todo, o macro, nós não vamos compreender o micro. Então isso é a concepção deste vereador. E acredito que a partir do momento que haja instruções,
caminhos para que o ser humano volte os olhos realmente para o firmamento, a partir disso uma compreensão maior do que ele é, da sua composição social, da importância do todo na vida do todo. Então acredito que é um caminho, é uma forma de abrir novas ideias e novos caminhos no sentido de compreender a vida de forma mais integral. O vereador destaca ainda quais disciplinas contemplam o estudo da astronomia. Geografia, história e ciências. Eu acredito que são as que se assimilam mais, as que talvez tenham a maior capacidade de trazer dentro dessas disciplinas alguém que possa tratar de determinados assuntos voltados ao cosmo. A astronomia é a ciência que estuda os astros e a estrutura do universo. O astrônomo desenvolve teorias e as testa, confrontando-as com a observação da realidade. Ele pode investigar a origem e a evolução do universo e as forças que o regem. Pode também se dedicar à observação e ao registro de imagens de objetos celestes como estrelas, planetas, cometas, asteroides ou galáxias, a fim de estudar seu movimento, sua disposição no espaço e relação com os demais corpos da região. A lei de autoria do vereador Pedro Tourinho, do PT, tornando a Associação dos Educadores Sociais de São Paulo, órgão de utilidade pública municipal, foi sancionada e publicada no Diário Oficial de Campinas desta terça-feira, 14 de julho. Com o título, a entidade poderá reivindicar nos órgãos competentes isenção de contribuições e pagamento de taxas cobradas por cartórios. O reconhecimento também permite imunidade fiscal restrita às entidades de assistência social e de educação. A associação foi fundada em 83 e desenvolve atividades diversas para promover discussões sobre o fazer do educador social no estado de São Paulo, na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Os detalhes da iniciativa você confere em breve no Agora é Lei. E ontem foi dia de entrega da medalha Carlos Gomes, principal honraria concedida pela Câmara Municipal em comemoração ao aniversário de Campinas. A solenidade que concedeu a medalha Carlos Gomes, principal honraria concedida a personalidades da cidade, foi presidida pela vereadora Neuza do São João. O evento contou ainda com a presença dos vereadores Jorge da Farmácia e Tiago Ferrari, do diretor artístico da Orquestra Municipal de Campinas, maestro Hugo Toro, e Alcide Ladislau Acosta, presidente da Associação Brasileira Carlos Gomes de Artistas Líricos. Na solenidade foram homenageados Aline Duarte Frederico Mendes, Coral Madrigal de Casson, João Gabriel Bertolini, Rodrigo Morte e Paulo André Martins Costa, representado por sua mãe, Andres Semini. A medalha Carlos Gomes homenageia pessoas que fomentam e contribuem com a cultura e as artes de Campinas e do país. Secretaria de Saúde de Campinas prorrogou novamente a vacinação contra a gripe e voltou a ampliar os grupos que podem ser imunizados. Até o próximo dia 24, as doses estarão disponíveis nos 64 centros de saúde da cidade. Nesse ano, a vacina protege contra as gripes H1N1 e H3N2 e B também. Mais informações no site www.campinas.sp.gov.br. E o Câmara Notícia fica por aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima.